100 dias, 100 devocionais, 100 oportunidades de lembrar que Deus não te abandona nos vales. Hoje, Davi nos mostra exatamente isso. Então, no nosso devocional de número 100, seguimos com o tema A Presença que não recua no vale. O trecho bíblico que nos guia é de Salmos, capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Prazer, eu sou Raquel Campos, coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Esse salmo nasce da experiência de Davi, alguém que conhecia tanto os campos quanto os conflitos da vida. Antes de ser rei, ele era pastor. Então, quando fala de vale escuro, ele não está usando uma imagem bonita de longe. Ele sabe o que é atravessar caminhos perigosos, estreitos e sombreados. No mundo do pastor, o vale era o lugar com mais vulnerabilidade e maior risco. Não era lugar de permanência, era lugar de travessia. E isso já diz muito. Davi não escreve como quem nunca sofreu, ele escreve como alguém que conhece a ameaça real, mas aprendeu a reconhecer a presença de Deus dentro dela. Por isso, esse versículo é tão forte. Ele não promete uma vida sem vales. Ele revela que a presença de Deus muda completamente a forma de atravessá-los. O ponto mais profundo desse texto é que Davi não diz, se eu andar pelo vale. Ele diz, ainda que eu ande. O vale não é tratado como hipótese, ele é tratado como parte da caminhada. A fé bíblica nunca negou a dor. Nunca prometeu que quem anda com Deus não enfrentaria medo, perda, luto, confusão ou noites longas. Mas Davi também afirma algo decisivo. Não terei medo de nada, pois tu estás comigo. Repara onde está a segurança dele. Não está em sair rápido do vale, não está em encontrar o caminho, não está em entender tudo, está na companhia. E aqui o salmo fica ainda mais íntimo. Até esse ponto, Davi vinha falando sobre Deus, mas no vale ele começa a falar com Deus. Tu estás comigo. Isso é muito bonito porque muitas vezes é justamente no vale que a fé deixa de ser um assunto e volta a ser relacionamento. O vale pode ser escuro, mas quando Deus está presente, a escuridão deixa de mandar na alma. Esse texto continua muito atual porque quase todo mundo conhece algum tipo de vale. Isso aparece na família quando o ambiente pesa e você sente que está carregando mais do que consegue explicar. No casamento, quando existe amor, mas também cansaço, silêncio ou feridas difíceis de nomear. No trabalho, quando a pressão aperta e a alma começa a viver no modo de sobrevivência. Na vida emocional, quando por fora tudo parece normal, mas por dentro você está atravessando uma região escura. O Salmo 23 não romantiza nada disso. Ele não chama o vale de bonito, ele não finge que a dor é leve, mas ele afirma algo que muda tudo. Deus não espera no fim do vale, ele caminha junto com você. E há momentos em que isso é exatamente o que o coração mais precisa lembrar. A lei do universo que mais conversa com esse texto é a lei da correspondência, porque ela nos lembra que o mundo interior influencia profundamente a forma como atravessamos o mundo exterior. Em termos simples, o que acontece dentro de nós, na nossa mente, muda a maneira como passamos pelo que está acontecendo na vida do lado de fora. Davi mostra isso com muita clareza. Por fora há vale, há sombra, há risco, há motivo real para medo, mas por dentro há uma certeza maior. Tu estás comigo. Essa é a chave. O cenário externo ainda não mudou, mas o centro interno foi reposicionado pela presença de Deus. Davi não está fingindo que o vale não existe. Ele só está se recusando a deixar o vale definir sozinho a verdade da caminhada. Para a vida real isso é muito importante porque muita gente espera ter paz só depois de ter tudo resolvido por fora. Mas o Salmo mostra outro caminho. A presença de Deus pode reorganizar por dentro enquanto o vale ainda está sendo atravessado. Quando o interior se ancora em Deus, o exterior perde o poder de governar completamente a alma. Então deixa eu te pedir uma coisa muito especial nesse 100º devocional.
Pensa naquela pessoa que você conhece, que você sabe que está num vale agora, que está na escuridão, que está com medo, que está achando que está sozinha. Ela merece ouvir que Deus está ali, que a presença dele não recua, que ela não está sozinha. Então pausa por 3 segundos e manda esse devocional para ela agora. Às vezes tudo o que ela precisa é de alguém que a lembre que Deus nunca deixou. Pensa com sinceridade. Em qual área da sua vida você sente que está atravessando um vale agora? Você tenta manter tudo funcionando em casa, mas por dentro você está mais cansado e sobrecarregado, você está mais cansada e sobrecarregada do que os outros percebem? Você sente que há amor no seu casamento, mas também está atravessando um trecho difícil que tem exigido muita força emocional? No trabalho você continua produzindo, mas a pressão tem drenado sua paz? O que mais tem tentado governar seu coração neste vale? É a presença de Deus ou o tamanho da sombra? O medo de que as coisas não melhorem no seio familiar? O receio de se frustrar de novo no relacionamento? O hábito de imaginar sempre o pior e viver em alerta? Onde você mais precisa parar de pedir apenas uma saída rápida e começar a perceber a companhia de Deus na travessia? Numa conversa difícil dentro de casa? Numa fase delicada no casamento, numa preocupação com trabalho, futuro ou finanças, numa luta silenciosa que ninguém está vendo? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar é essa: hoje eu atravessei o vale só ou caminhei lembrando que Deus estava comigo? E hoje seus 7 minutos são para parar de olhar só para a sombra e voltar a perceber a companhia de Deus no caminho. O nosso exercício recebeu o nome de atravessar com presença. Então vá para um lugar silencioso, leve seu caderno de evolução e uma caneta, faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando desacelerar, comece o seu exercício. Primeiro, a gente vai dar nome ao vale. Então escreva e complete. Hoje, o vale que mais pesa em mim é. Pode ser algo em casa, no casamento, no seu trabalho, na sua saúde emocional ou numa preocupação que tenha escurecido os seus pensamentos. Segundo, a gente vai lembrar do que permanece verdadeiro. Então escreva e complete. Mesmo nesse vale eu escolho lembrar que Deus, complete com verdade, eu escolho lembrar que Deus está comigo, que Deus continua presente mesmo quando eu não vejo, que Deus ainda me protege, que Deus ainda me dirige, que Deus não me abandona em nenhum trecho. E terceiro e último, você vai escolher um gesto simples de confiança para hoje, porque você já sabe que nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então você vai escrever, completar e vai se movimentar. Antes de terminar o dia, eu vou parar alguns minutos para orar sem pressa sobre o que está me assustando. Antes de terminar o dia, eu vou trocar um pensamento de desespero por uma lembrança da presença de Deus. Antes de terminar o dia, eu vou dar um passo de paz numa área em que eu só vinha reagindo com medo. Antes de terminar o dia, eu vou repetir em oração: Senhor, Tu estás comigo neste vale. A ideia desse exercício não é negar o vale, é atravessá-lo em companhia. Então, qual vale você está atravessando agora? Aquele que ninguém vê, aquele que te acorda às 3 da manhã. E o mais importante, você já parou para lembrar que não está só? Desabafa aqui nos comentários e depois volta, pausa e faz o exercício, porque esse devocional ele só termina quando você age. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o Amém Desligue, quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te dizer que chegamos ao 100º devocional, vimos a morte de Jesus, esperamos no sábado, acordamos para a ressurreição, deixamos Jesus entrar na sala fechada e agora no vale aprendemos uma verdade muito importante. Deus está conosco. Sempre esteve, sempre estará. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita e já salva esse devocional para ouvir naqueles dias em que estiver atravessando um vale escuro e precisar lembrar que não está só. Então respire fundo e, se puder, feche os seus olhos.
Senhor, hoje nós te entregamos os vales que temos atravessado por dentro. Há trechos da vida que parecem mais escuros do que gostaríamos e às vezes o medo tenta falar mais alto do que a fé. Mas hoje nós escolhemos lembrar, tu estás conosco. Fica perto de nós no que está pesado, protege o que está vulnerável, dirige o que está confuso e ensina nosso coração a descansar na sua presença, mesmo antes de enxergar a saída. Que o vale não nos faça esquecer quem tu és, em nome de Jesus. Amém.